A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, tá bom? Nosso canal aí de estudos da Palavra de Deus, e aqui, né, nós estamos voltados hoje aqui para a Escola Bíblica Dominical e vamos aí a mais um vídeo, né, que é um vídeo para a aula de número 6 da revista da editora Betel, tá bom? A revista aí de adultos da editora Betel, e o tema desta aula é as parábolas do livro de Ezequiel. Tá bom? Então vamos falar aí, né, sobre esse tema hoje, tá? E eu quero deixar já para os irmãos aí, na descrição do vídeo vai estar aí o link para essa lição lá no nosso blog, no blog Clube da Teologia, tá bom? E o link para o subsídio que eu coloquei lá no canal, tá? Vou deixar também o link para o livro, né, para você quiser adquirir o livro O Maior Milagre de Jesus, tá à venda, né, nas livrarias e lojas do país, tá bom? E também vou deixar aí a chave Pix no canal, né, na descrição, para você que quiser fazer a sua doação, qualquer uma oferta, né, uma contribuição para essa obra aqui, amém? Vamos aí para essa lição de número meia dúzia, né? Para ser ministrada em 6 de fevereiro. E o tema da lição, as parábolas do livro de Ezequiel. Vamos aí para a introdução, tá? Já coloquei na introdução um comentário para os irmãos, né? Os professores, tá? Nessa lição você vai mostrar a eficácia do uso de parábolas, tá bom? Lembrando que hoje a gente não fala mais parábolas, né? A gente, quando você vai ministrar, vai dar uma aula ou falar uma profecia, você não usa parábolas, né? A gente coloca ilustrações, amém? Que tem o mesmo sentido aí, poderá ser, né, uma parábola, né? Um conto, né? Uma situação que ocorre no dia a dia, ou poderá ser um fato que aconteceu, você coloca a título de ilustração. Bom, então vamos aí, né? Esse é o objetivo aí para esta aula, esse é o foco, né? Bom, e nessa introdução separei também a parte que diz aí: o Senhor Deus ordena a Ezequiel que anuncie a mensagem profética por intermédio de parábolas. Então Deus ele dá essa ordem para Ezequiel, porque o uso de parábolas, né? Isso aí é um comentário que eu coloquei lá no blog. O uso de parábolas ele é eficaz porque ele vai contar assim um fato do dia a dia, um fato que acontece no cotidiano, tá? E com essa situação a pessoa se identifica, né? Aquilo ali ajuda na transmissão da mensagem, porque o ouvinte ele vai entender melhor quando aquilo é exemplificado com algo do dia a dia dele, né? Então a gente vai ver Jesus usando parábolas com situações corriqueiras do dia a dia, como a parábola do semeador, por exemplo, né? Era algo que as pessoas ali em Israel estavam acostumadas a fazer, a semear, e aí Jesus usa aquilo ali para explicar, né, como era o coração humano, né? O tipo de coração que recebe a palavra, né? Uma parábola muito linda, a parábola do semeador, né? Bom, continuando aí, né? O primeiro tópico é a parábola da videira inútil. E aqui separei, o primeiro subtópico diz assim: videira, uma árvore símbolo da frutificação. E aqui mostra como Jesus usou nessa parábola. Separei a parte que diz assim, ó: Jesus disse que toda vara que está ligada à videira pode dar muitos frutos. Sobre isso aí eu escrevi o seguinte: é interessante como Jesus usa uma parábola sobre algo que o povo estava acostumado. Dessa forma eles entenderiam o significado de dar frutos, né? Então o povo ele estava acostumado ao enxerto ali, né? Aquela questão do enxerto da videira, a questão da poda da videira, e aí eles entenderiam o significado de dar fruto, né? O significado de ser inútil na obra ou de ser útil. Porque quando o lavrador vinha, aquele ramo da videira que não desse fruto, ele cortava. E aí a pessoa, quando Jesus usa a parábola, a pessoa entendia: poxa, se eu não der fruto, eu posso ser cortado, tá? Escrevi também sobre o verbo cortar aqui, né? Tem significado de ser cortado da ligação com Jesus, ou seja, a pessoa pode perder a salvação.
né, por não dar frutos, tá? E aí vamos lá, vamos entender sobre esse dar frutos aqui, ó. Separei a parte que diz aí, ó: quando não permanecemos em Cristo, não produzimos frutos de justiça e de fidelidade, tá? E aí sobre isso eu escrevi o seguinte: notamos que os frutos não significam necessariamente almas, né? Não significa necessariamente almas. No Novo Testamento também é usada a palavra frutos por João Batista. Aí João Batista colocou assim: produzir frutos dignos de arrependimento, né? Ou seja, frutos nem sempre não vai ser, não significa somente almas, tá? Fruto pode ser aquilo que você produz no reino, tá? Então o que pode ser? Você dá um estudo, né? É um fruto. Você aconselhar uma pessoa é um fruto. Evangelizar, talvez você não ganhe ninguém para Jesus, mas você evangelizou, é um fruto. Até algo que você fizer na obra, né, que vai produzir algo no reino de Deus, é um fruto que você está colocando. Amém? Então, se a pessoa não produz nada, a pessoa não faz nada para o reino, a pessoa não se dedica em nada no reino, essa pessoa não está produzindo frutos. É isso que está sendo falado aqui. Então, isso aí tem que ser atentado por nós hoje. Nós temos que estar ligados nisso daqui. Amém? Então, passe isso aí para os alunos, exorte os alunos a isso aqui. Ninguém foi chamado somente, como o pessoal falava antigamente, né, para esquentar banco de igreja. Ninguém foi chamado para isso. Você foi chamado para dar fruto. Amém? Continuando aí, no 1.2, esse subtópico diz assim, o tema: a videira, mesmo frágil, pode se destacar pela sua boa produção. E aí separei essa parte que diz assim: o agricultor cultivava a vinha com muito cuidado e atenção. Tá? Sobre isso aí eu escrevi o seguinte: sendo assim, depois de toda a atenção, o agricultor, se a vinha não produzisse, então o agricultor perderia a paciência, né? Isso aqui, a parábola ela mostra isso, né? O agricultor, ele produzia, ele cuidava da vinha, mas se a vinha não desse fruto, o agricultor ali ele ia perder a paciência, ia ter que cortar aquela vinha, né? Então isso aqui algo aqui que a gente tem que atentar no seguinte: por exemplo, hoje o mundo ele ignora esse lado de Deus. O mundo só quer ver um Deus de amor, né? Uma pregação moderna que tem hoje, né, de autoajuda, que só transmite o Deus de amor. Até, não sei se quem já viu o filme A Cabana já observou que tem ele tira a parte do Deus de justiça e transmite somente o Deus de amor. Quem já viu já reparou isso. Inclusive o personagem que faz Deus ali chega a falar que ele tinha entendido a Bíblia errado, né? Que o personagem tinha entendido a Bíblia errado porque Deus não se ira, né? Não sei se foi bem isso aí, mas ele fala algo assim. Então a gente tem que entender que Deus, ele é amor, mas ele é justiça, tá? É um fogo consumidor, então ele traz justiça também, né? Se a gente nós somos chamados a produzir frutos. Jesus deu a vida na cruz por nós, e aí a gente não produz, a pessoa não quer saber das coisas de Deus, ou está de brincadeira no Evangelho. Chega um momento que Deus ele age com a sua justiça, tá? Então nós temos que entender isso daí, tá bom? Exorte isso aos alunos, para que ninguém fique acomodado na posição que está. Cada um de nós temos que estar apercebidos que Deus também é justiça, tá bom? Vamos aí para o próximo. Pulei o tópico 1.3, tá? Pulei o tópico 1.3 e vamos para o tópico 2, a parábola da esposa infiel. E aqui no tópico 2.1, o título do tópico é A Infidelidade Traz Consequências Desastrosas. Separei essa parte que diz aí, ó: o profeta Ezequiel refere-se a eles usando a figura de adultério e de prostituição espiritual. Aqui, sobre isso aí, eu escrevi o seguinte:
A ideia principal parece ser passar ao povo como Deus se sentia em relação ao seu povo, né? Pois assim como o marido se sente em relação à traição da esposa, também Deus se sentia na questão da idolatria do povo. Essa aqui era a ideia, tá? do ensino aqui de Ezequiel. O povo tinha que saber como que Deus se sentia em relação a eles por causa da idolatria, tá? E como que ia fazer o povo entender isso? Pelas parábolas, porque o povo vendo como que cada homem, né, cada ancião ali que entendia o que é uma traição, né, a infidelidade do cônjuge, aí a pessoa ia compreender como que Deus se sentia em relação a eles. Essa era a ideia, né, para passar isso aqui para o povo. E aí Ezequiel vai usar a parábola, né, vai usar ali essa forma. Outro que Deus usou também desse jeito, inclusive de uma forma muito rígida, né, foi Oséias, quando Deus fala para ele se casar com uma mulher adúltera. Então era para mostrar para o povo, para todo mundo que visse a situação e falasse assim: Oséias, por que você fez isso? Por que você casou com essa mulher sabendo que ela é assim? Né? Oséias ia mostrar para eles como é que Deus se sentia em relação à nação, né? Isso aqui, a profecia no Antigo Testamento era muito séria. Vou aqui, separei também a parte que diz aí, ó: o povo de Israel não podia perder de vista o fato de que suas abominações eram a causa de tanto sofrimento. Separei aí, sobre essa parte aí, escrevi o seguinte: isso deu certo, pois eles entenderam que os seus erros, que após o cativeiro, entenderam tanto os seus erros que após o cativeiro pediram aos líderes que os ensinasse a palavra de Deus, né? Então, por que aconteceu? O cativeiro ele mudou a história de Israel, né? Após o cativeiro, a nação estava de outra forma. Eu separei até a parte aí do livro de Neemias 8:1, onde o povo pede para Neemias que ensine a eles a palavra, né? Pede para que eles expliquem a palavra para eles, porque eles entenderam que o cativeiro foi pelo fato de eles terem se afastado de Deus, e a forma deles se aproximar de Deus agora era pela palavra, né? O próprio profeta Oséias fala, né, que o povo foi destruído por falta de conhecimento, e eles entenderam isso, e aí eles vão e pede para Neemias para que eles fossem ensinados na palavra. Então aquele fruto lá antes do cativeiro, aquela semente que foi lançada pela profecia de Ezequiel, pela parábola, essa semente da esposa infiel ali, né, da mensagem, foi frutificar depois do cativeiro, tá? Então a gente vê que Deus ele tem as formas de usar a palavra para o povo, né? Ele tem a palavra certa para usar para o coração do povo. Amém? Então esse aqui é o ensinamento desse subtópico. Vamos para o subtópico 2.2, e o título desse subtópico é o perigo de desprezar a benignidade de Deus. Aí separei a parte que diz assim, ó: Deus revela ao profeta que iniciasse a mensagem trazendo à memória do povo a origem e o nascimento da cidade, tá? Aqui a ideia era mostrar para eles de onde eles foram tirados, para mostrar para eles quem eles eram, quem eles são agora, né? Isso aqui Deus queria que o profeta trouxesse isso à memória do povo, né? Então o mesmo se aplica para nós. Quando nós trazemos à memória quem nós éramos, porque quando Deus faz isso com a nação, se eles lembrassem disso, vissem na história deles isso, eles teriam o coração mais contrito diante de Deus. Isso serve para todos nós hoje, porque facilmente a gente esquece de onde Deus nos levantou, quem nós éramos. Isso facilmente uma pessoa esquece. E quando a pessoa deixa de lembrar isso, deixa de estar ligado nisso, essa pessoa ela começa a desprezar as coisas de Deus, né? Agora, se a gente sempre se lembrar, sempre estar ligado, atento, poxa, eu era assim, era assado, eu não tinha expectativa, a pessoa vai ter o seu coração mais contrito na presença de Deus.
Por que a gente vê muitas vezes pessoas que foram ex-traficantes, né, ex-bandidos, viciados, essas pessoas trabalhando mais intensamente na obra de Deus? Porque essas pessoas estão ali, ó, lembrando de onde elas foram tiradas, quem elas eram, quem elas são hoje, né? Então isso aí é quando a pessoa esquece, ou a pessoa não tem um testemunho desse tipo e ainda se esquece daquilo que ela tem, que Deus que outras pessoas não têm, o que ela tem, né? Ou de onde ela caiu, a pessoa não consegue trazer isso à mente. Essa pessoa tem mais chance de se desviar, essa pessoa tem mais chance de se afastar das coisas de Deus, né? Então nós temos que exortar nossos jovens, nossos irmãos, né? Os alunos da escola dominical, exortar com essa palavra, tá? No 2.3, separei a parte que, quer dizer, no 2.3 o tema é a graça de Deus revelada na aliança eterna. Então aí separei essa parte que diz assim, ó: o Senhor Deus revelou por meio de outros profetas acerca de um novo concerto, tá? E aí sobre isso daí escrevi lá no subsídio: esse novo concerto é a graça de Deus, que foi firmado pelo sangue de Jesus. Aí separei, eu coloquei até o versículo do livro de Isaías, né? Isaías 55:3, aonde ele fala, porque ó, convosco farei uma aliança perpétua, né? Então apontando, dando a ideia da aliança, né, pelo sangue de Jesus. Essa era a promessa, tá? Então o cativeiro estava só dando o início. O que aconteceu no cativeiro? O povo foi afastado, né, da sua terra, eles voltam, a nação toma um novo rumo, a nação começa a estar ali, buscar a presença de Deus pela palavra. Deus retira a profecia, né, Deus deixa que eles busquem, né, Deus deixa que eles se esforcem, e aí eles passam 400 anos sem a mensagem profética, 400 anos sem profetas, né? A palavra do Senhor ser manifestada por meio dos profetas, porque dessa forma, o que Deus fez? Fez com que eles buscassem, né? Porque as pessoas, quando tem muito profeta revelando, a pessoa se acomoda, não é verdade? A pessoa se acomoda, não lê mais Bíblia, não busca mais a Deus. Por quê? Porque tem profeta, tem vaso entregando, todo culto lá é uma epopeia, né? Os vasos marchando no poder, dando revelação. Só que o que acontece? Deus não gosta de fazer isso. Por quê? Porque se a pessoa ficar dependente de vir um vaso marchando e falando. E o que acontece? Como Deus não está fazendo muito isso, fica muitos profetas falando da carne, né? Falando pela carne, a profeta inventando coisa ali, tá? E muito, pode ver, irmão, você pode reparar que muitas dessas profecias, desses profetas aí que marcham no poder, né? Alguns marcham não trazem profecia nenhuma, mas muitos deles que trazem, muitas vezes é coisa da carne, é coisa que não é Deus que falou, tá? Quando é Deus falando mesmo, essa profecia é confirmada por boca de outros profetas, você sente que foi Deus que falou, tá? Mas não vou entrar aqui nessa seara, não. A ideia aqui é falar que Deus, ele quer que eu e você busquemos a presença dele, tá bom? Busquemos a presença dele, mas se esforçar mais para isso, tá? A nação de Israel aconteceu isso, né? Voltando aqui para a lição. Eles ficaram 400 anos sem profecia, e aí eles buscaram, né? Surgiu as sinagogas nesse período, o estudo da palavra se enraizou em Israel, virou uma cultura na nação, tá? Quando veio Jesus, nós vemos que foi até uma dificuldade, né? Para trazer a palavra ali para o povo ali, porque o povo desconfiava o tempo todo. Não o povão, né? Mas os fariseus ali desconfiavam, mas muitos fariseus, na verdade, entenderam que era Jesus, né? Muitos fariseus entenderam que Jesus era assim, não o Filho de Deus, mas entenderam que era um profeta, né, de Deus, e aí muitos deles ali foram contra a crucificação e tudo, né? Tá bom? Continuando aí, né, vamos para nesse subtópico ainda, separei a parte que diz assim, ó: o povo
de Israel saberia que o Senhor é rico em misericórdia quando a nova aliança fosse estabelecida. Tá? Aqui falando que o povo, eles iam identificar isso no futuro, né? E aqui sobre isso aí eu escrevi o seguinte: algumas pessoas não recebem Jesus como Salvador por acreditar que não há mais perdão para eles. Por que muitas pessoas não recebem Jesus como Salvador? Por isso. Por que eles não acreditam que há perdão? Que o pecado deles são tão grave que não tem perdão, não tem jeito. Porque eles não conhecem a misericórdia de Deus. Eles não conhecem a mensagem da graça. Que Deus é rico em misericórdia, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Muita gente não conhece isso. Isso é falha das igrejas, que não ensinam, não pregam isso. E outras, e não só isso, tem outras também que não recebem a Jesus como Salvador, porque eles acham que eles não vão ter força para caminhar. Eles acham que eles são tão pecadores que depois que eles saírem daquele culto ali onde foi pregada a palavra e tudo, eles não vão conseguir se firmar. Então eles não entendem essa graça de Deus dessa forma. Então a nossa responsabilidade como ministros, como evangelistas, como aqueles que levam a palavra, é de passar isso para as pessoas. Que as pessoas têm que ir lutando contra o pecado, que as pessoas têm que ir lutando contra a natureza caída, as pessoas têm que recorrer à misericórdia de Deus. Então vamos renovar as nossas mensagens, Bom, no 3 aí, o tópico 3, o tema é a parábola das duas águias. No 3.1 fala aí, o tema é a primeira águia. Bom, nesse aqui é o seguinte: separei a parte que diz assim, a primeira águia retrata a invasão babilônica contra o reino do sul, Judá. A primeira águia aqui se refere a Nabucodonosor. Ela retrata a invasão babilônica no reino do sul. Bom, aqui, sobre isso aqui, eu pedi assim para os professores fazer um acréscimo, Pode acrescentar algo aqui na aula. Por exemplo, explicar para os alunos que não foi uma invasão, Foram 3 invasões, foram 3 deportações, pelo menos ali, 3 invasões até a destruição de Jerusalém, Então a gente vai ver esse daqui, na lição vai passar a falar algo sobre isso, Ali é onde o rei Joaquim ele é retirado e Nabucodonosor coloca o rei Zedequias, Bom, separei também a parte que diz assim, inclusive no conteúdo eu coloquei as datas aí dessas invasões, Bom, e aí separei outra parte que diz assim, infelizmente este também não aproveitou as oportunidades concedidas por Deus. Aí se referindo ao rei Zedequias, quando o rei Nabucodonosor tira o rei Joaquim e coloca o rei Zedequias não aproveitou, não aproveitou ali a oportunidade que Deus deu. Sobre isso aí eu escrevi o seguinte, esse rei era um homem que não conhecia Deus e não respeitava as profecias do Senhor, por isso entrou em desgraça, falando aqui do rei Zedequias. Então se ele entrou no lugar de um rei que foi retirado, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que recorrer ao Senhor, ele tinha que se ligar. Por que aquele rei foi retirado? Por que Zedequias, por que o rei Joaquim foi retirado? Qual foi o problema? E aí ele ia seguir as orientações do profeta, e aí ele ia se consertar, Quem sabe ele não conseguiria reverter aquela situação. Mas não aconteceu isso. Ele não conhecia Deus, não respeitou a palavra do profeta, Acho que ele julgou que não tinha jeito para aquela situação, tinha outro caminho, e ele segue esse outro caminho. Nós vamos falar agora que o outro caminho é esse, Bom, aqui a segunda águia. A segunda águia se refere, eu pulei isso aqui no comentário, do subsídio, mas a segunda águia se refere a Faraó, E que aonde o rei que entrou, o rei Zedequias, faz uma aliança para ele recorre a Faraó em vez de recorrer a Deus, Esse foi um grande erro, e aqui a gente vai falar sobre esse erro agora no próximo subtópico.
No 3.3, o subtópico 3.3, o tema é os planos de Deus prevalecerão. E aí separei essa parte que diz assim, ó, buscarmos ajuda ou escape fora da sua presença. E aqui, ó, aí separei, aí escrevi sobre isso o seguinte: se referindo ao fato de Zedequias ter feito aliança com Faraó, ao invés de buscar em Deus, buscou na terra a solução que só poderia vir do céu, né? Por que ele fez isso? Ele achou que não tinha outra forma, tá? Ele achou que ele foi por uma via racional, né? Ele achou que não tinha jeito. É isso que muita gente faz. A título de exemplo, o que acontece muitas vezes quando a pessoa, isso aí é bom explicar para os alunos, quando a pessoa tem uma situação difícil na sua vida, o que muitas vezes a pessoa faz? A pessoa liga para alguém que tem condição, né? A pessoa liga para um empresário, alguns ligam para deputado, outros para um parente que tem condição financeira. Não sabe que a primeira coisa é fazer o quê? É ir orar. A primeira coisa é buscar a Deus, né? A primeira coisa é ir aos pés do Senhor. Não podemos buscar na terra uma solução que só pode vir do céu. Olha o que aconteceu aqui com Zedequias. Vamos falar mais um pouco aí, ó. Separei a parte que diz assim: o rei Zedequias não atentou para os alertas de Deus e depois não se submeteu à disciplina divina. Separei sobre isso, escrevi o seguinte: Zedequias não acreditou no poder de Deus, não teve fé e por isso buscou a saída racional. Qual era a saída racional? Ele fazia aliança com um reino mais forte para tentar enfrentar Nabucodonosor, para tentar se proteger. Essa foi a saída racional, né, que ele achou. Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar buscando as saídas racionais e ter mais um pouco de fé e buscar a Deus, né? Buscar a solução no Senhor. Esse aqui é o ensinamento da lição, tá? Então passa isso aí para os alunos, explore isso com a classe, amém? Separei também a parte que diz nesse subtópico aí, ó, já fechando, né? Esta mensagem de Ezequiel aponta para a vinda do Messias e o estabelecimento do domínio mundial. Então aqui, sobre isso aqui eu escrevi, né? Se refere à vinda em glória de Jesus nas nuvens, quando virá livrar Jerusalém do cerco do exército do anticristo. Tá? Isso aí está lá em Apocalipse 1:7, onde fala que todo olho verá, né? Ou seja, quando o nosso Senhor descer do céu, tá? Jerusalém vai estar sitiada, vai estar cercada pelo exército do anticristo no final da grande tribulação, e o nosso Senhor descerá do céu, né? Na segunda parte ali da volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus, tá? Então nós temos que apregoar essa mensagem. Outro dia eu preguei isso aqui na igreja e os irmãos falaram: poxa, não tenho mais ouvido essas mensagens. Os pregadores não pregam mais isso, tá? Os pregadores fogem do livro de Apocalipse, fogem da escatologia. Então nós temos que reavivar a escatologia. Eu até deixo para os irmãos, você até que estiver próximo, né, quiser que eu vá na sua igreja, faça ministração de escatologia ou de alguma palestra nesse sentido, a gente aprofunda o tema de escatologia para que os irmãos possam aprender mais sobre isso. É importantíssimo, amém? Vou a qualquer momento aí desenvolver gravar alguns vídeos referente a isso, porque são mensagens que é necessário nas igrejas, tá? Bom, meus amados irmãos, então vamos fechando aqui a nossa aula, tá? A conclusão, como é o praxe, né, eu peço para que você revise com a classe, né, os pontos mais importantes ensinados. É uma revisão, né? Isso é importantíssimo, tá bom? Elabore perguntas, né? A revista Betel não tem perguntas, aí você elabora perguntas com a classe para fazer eles participarem, tá? Convida a classe para orar, amém? E convida eles para a próxima aula, né? Isso aqui é muito importante, muito interessante, tá? Então esse aí é o nosso vídeo. Eu quero agradecer você que está aí, né? Acompanhou o vídeo aí até agora. É um vídeo curto, não é longo, tá bom? Para poder trazer aí mais uma
um conteúdo da palavra de Deus aí, um apoio para a escola bíblica. Deixei aí a chave Pix para você quiser fazer alguma doação, o link aí para você adquirir o nosso livro, O Maior Milagre de Jesus, né? Faça a aquisição desse livro. Ah, não quero comprar na loja Americana, nem Amazon, eu gostaria de comprar com autógrafo, a dedicatória do autor. Entre em contato comigo no WhatsApp, né, que é o número da chave Pix aí, é o meu WhatsApp. Entre em contato aí pelo WhatsApp e aí eu mando para você com a dedicatória e tudo, vai ser benção. Amém? Deus abençoe a sua vida, uma boa aula para você. Recomende o vídeo aí para os amigos, deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tá? Deus abençoe em nome de Jesus.